Bom, nós estamos falando então sobre teísmo, e é imprescindível que tenhamos em mente a infinita distância entre o Criador e a criação. Foi explicado para os irmãos e as irmãs aqui de que Deus é de outra qualidade, chama-se distanciamento qualitativo. Não é possível nós chegarmos a Deus tomando a iniciativa, é necessário que o próprio Deus desça a nós. Por quê? Se ele se aproximasse do mundo, por exemplo, o mundo seria engolido por ele. Nós falamos sobre a transcendência de Deus. Deus é transcendente, está absolutamente fora do mundo, fora do mundo. Também nós falamos que ele é imanente, todas as coisas estão na presença de Deus. Não tem um átomo que tenha sido criado que não seja percebido por Deus. Deus percebe a minhoquinha, Deus percebe a formiguinha, Deus percebe a folha caindo da árvore, Deus percebe o fio de cabelo na sua cabeça embranquecendo. Isto é imanência. Só Deus pode ser ao mesmo tempo transcendente, fora da criação, e imanente, presente em tudo o que acontece. Por isso que Jesus ele fala sobre consentimento de Deus. Jesus não fala de permissão de Deus, tá? Quando a gente fala de vontade permissiva, Deus tem uma vontade ativa e uma vontade permissiva. Nós usamos essa palavra como vício de linguagem teológica, tá bem? Os teólogos criaram esse negócio de vontade permissiva, como se Deus falasse o seguinte: tem que acontecer, eu não posso fazer nada, tem que deixar acontecer. É um vício de linguagem teológica, tá bem? Jesus não usa a palavra permissiva, Jesus fala consentimento. Em verdade vos digo que nenhum dos passarinhos cairá por terra sem o consentimento de vosso Pai. Consentimento não é vontade permissiva. Consentimento é quando você vai lá e você assina, estou consentindo. Bom, vontade permissiva é uma coisa mais ou menos passiva, eu não posso fazer nada, tem que deixar acontecer. Consentimento significa que Deus está dando a assinatura, vai acontecer, pode acontecer, eu deixo acontecer. É mais do que vontade passiva, tá? Vocês entenderam? Passivo é mais ou menos o seguinte: vontade permissiva é do tipo assim: eu tenho que deixar o meu filho sair de casa, vou fazer o que? Ele já tem 18 anos, mas você não sabe o que está acontecendo. Vontade concessiva é o seguinte: o filho vai sair de casa, mas ele tem que pedir para você para sair. Não é porque ele tem 18 anos, é porque você está consentindo. Se você não consentir e ele sair, é desobediência. Isso não acontece com Deus. Nada acontece sem o consentimento de Deus, de acordo com as palavras de Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos corrigir. Se a teologia usa uma linguagem viciada, ela pode levar a gente para um conceito errado, um conceito equivocado. O que faz a Bíblia? A Bíblia corrige. A gente se volta para as Escrituras para que a Escritura corrija a nossa teologia, e não a teologia corrija as Escrituras. Sujeição à Bíblia, meus irmãos, tem que ser alguma coisa assim, bem fanático mesmo. Ou você crê que a Bíblia é a palavra de Deus e se sujeita a ela para que ela te corrija, ou então você vai tentar corrigir a Bíblia. E a partir do momento em que o teólogo tenta corrigir a Bíblia, aí ele vai levar uma vida fora das Escrituras. Isso aí é horrível para o teólogo e para quem ouvir o teólogo também. Então por isso que a gente fala, Jesus usou a palavra consentimento e não permissão. Parece sinônimo, mas tem uma diferença. Vocês viram, né? O filho tem 18 anos, vai sair de casa, ele não pede consentimento, por causa que ele tem 18 anos. Não é isso. O filho tem 18 anos, mas para ele sair de casa, ele tem que pedir o consentimento do pai. Eu consinto, você pode ir. É assim que funciona a criação. Nada acontece sem o consentimento de Deus. Bom, a gente falou que existe um perigo das pessoas tentarem equiparar Deus com o diabo, por exemplo, como se fosse uma balança de dois braços, Deus e o diabo. O diabo não é inimigo de Deus, bem? O diabo é inimigo da criação e dos homens. Ele não é páreo para Deus, não é páreo. Deus, se ele quiser, ele aniquila o diabo, ponto, aniquila e ponto. Não existe ninguém que se contraponha a Deus, nem a vontade soberana de Deus. Todas as coisas estão sob o controle. O diabo, ele vai ser comparado a quem? Ao arcanjo Miguel, por exemplo. Ele é o inimigo dos homens e da criação, mas ele não é o inimigo direto de Deus. Por assim dizer, Deus não tem inimigos, tá bem? Tem ninguém que consiga assim vencer Deus.
nós comentamos que quando Deus criou Lúcifer, colocou ele como um cão na coleira. Está vendo lá? Ó? Cão na coleira. Deu limites para ele. Até aqui ele pode ir. Além daqui, nem pensar. Tá bom? Por mais que ele tente. Até os dias que ele está na terra são todos contados. A gente estava falando também que ninguém é autoexistente. Ninguém veio ao mundo por vontade própria. E se ninguém veio ao mundo por vontade própria, também não sai do mundo por vontade própria. Nem mesmo o suicida. O suicida não sai do mundo por vontade própria. Por quê? Quem é que tem a chave da morte e do inferno? É Cristo. Quem é o Senhor dos vivos e dos mortos? É Cristo. Ponto. Jesus disse o seguinte: foi para isso que o Pai enviou ao mundo e deu todo o poder nos céus e na terra. Ninguém é autoexistente, ninguém tem poder de nascer porque quer, e também ninguém tem o poder de sair do mundo sem o consentimento de Cristo. Isso aqui ainda a gente vai falar mais profundamente com vocês. Eu fiz uma pequena ilustração aqui, eu quero compartilhar com vocês. Vocês imaginem o seguinte, que a gente estava falando sobre o atributo da onipotência de Deus. Você imagina que aqui esse círculo ele representa a onipotência de Deus, tudo aquilo que Deus pode fazer. Aqui o círculo está pequeno, vamos supor, Deus já usou todo o poder que ele podia para poder criar o mundo. Acabou o poder dele? Não, ele é onipotente. Olha lá, ele pode expandir o poder dele, e ele pode expandir o poder dele infinitamente. Não tem limite para a onipotência. Ele não usou todo o poder para criar o mundo e acabou, todo o poder para tirar o pecado do mundo e acabou, todo o poder para ficar com a igreja e acabou, todo o poder para criar novos céus e nova terra e acabou. Isso aí não existe. Deus tem todo o poder e é todo o poder infinitamente. Não tem limite para o poder dele. Ele pode expandir até o infinito, cada vez mais. O que ele precisar fazer, ele pode fazer. Não tem limites para ele. Isso aí é uma ilustração, tá bom? Se você quiser entender um pouquinho mais do que eu estou falando aqui, é só você retornar aos vídeos anteriores que eu já mandei lá no grupo, tá bem? Se alguém não estiver no grupo, é só pedir que eu coloco o seu número lá. Aqui é para representar a onipotência de Deus. E por isso que a gente fala, Deus, ele é mais do que onipotente. Onipotência é um conceito teológico. Significa omni, tudo, todo, potente, todo poder. É um conceito teológico. Mas na verdade Deus é mais do que onipotente. Mais do que onipotente, mais do que onisciente, mais do que onipresente. Deus é mais do que santo, mais do que verdadeiro. Deus é mais do que amor, mais do que luz. Deus é mais do que eterno. A gente usa essas palavras para pensar no infinito. Deus é mais do que o infinito. Mas simplesmente não existe palavra no vocabulário humano em nenhuma religião que consiga se aproximar de quem Deus é essencialmente. É muito mais. O que a gente sabe dele é aquilo que ele revelou para nós. Se houve alguma coisa que ele não revelou, não tem como saber, tá bem? A gente estava falando também que a onipotência dele sustenta a existência de seres microscópicos e das constelações nebulosas. E aqui eu comentei com vocês na semana passada que eu comecei a escrever um livro sobre esse texto, Apocalipse capítulo 20. Eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Você imagina, Deus vai se assentar no trono, o trono é maior do que o universo. Então, se você está acostumado a assistir aqueles documentários que falam sobre a imensidão do universo, as estrelas, as galáxias, o trono de Deus, onde ele vai se assentar, é maior do que o universo. Não tem nem céu, quer dizer, não tem teto, e não tem terra, quer dizer, que não tem chão. Deus se assenta num trono que ocupa muito mais do que o universo, muito mais do que o mundo criado. Esse é o Deus que você serve. Tentar encaixotar Deus dentro de um sistema teológico é fracassar, tá bem? É como se você tentasse nadar pelo Oceano Atlântico sem saber nadar. Você vai se afogar. Esse aí é o impacto que traz para a gente o estudo teológico. Hoje nós vamos falar desse slide, tá bem? Antes de criar todos os seres, Deus entrou em um concerto consigo mesmo. É o concerto da criação, que inclui redenção e o juízo.
O fato de somente Deus ser perfeito o leva a criar todas as coisas em estado de imperfeição, mas passível de aperfeiçoamento ou de corrupção total. É uma lógica. Deus não poderia criar qualquer coisa perfeita em si mesmo, pois essa coisa seria divina. Esse vai ser o slide que a gente vai trabalhar agora. Deus criou tudo imperfeito.